Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esta aula. Aqui, pessoal, nós iremos entrar numa parte extremamente importante quando se trata da construção dos chatbots, que é a parte do planejamento. Como fazer o planejamento dos seus agentes. Então, pessoal, principalmente para você que vai atuar construindo chatbots para terceiros, para outras empresas, para outras pessoas, essa parte aqui é extremamente importante para que você possa ganhar agilidade no processo de construção do seu chatbot, certo? Então, vai ser um vídeo não muito longo, abordando aqui as partes principais que você deve considerar para que você consiga otimizar aí o seu processo de construção, certo? Então, vamos lá para o primeiro slide, onde nós temos o primeiro passo, que é o seguinte: você precisa saber quais são os dados geográficos do cliente ao qual o chatbot irá atender. Então, por exemplo, qual o país, quais as cidades, qual o idioma. Hoje o Dialogflow ele suporta mais de 20 idiomas. Então, é uma outra característica importante que você precisa saber. Em nosso caso, atuando nacionalmente, você vai precisar saber qual cidade, qual região, qual estado que vai atuar, porque nós sabemos que há diferentes formas de expressão conforme variam as regiões do país. No Nordeste as pessoas se expressam de uma forma, no Sul as pessoas se expressam de outra. Então são dados que vão ajudar aí na otimização da construção do nosso chatbot, certo? Então, primeiro você tem que saber os dados de localização. Segundo passo, você vai precisar saber quais são os dados demográficos do cliente ao qual o chatbot vai interar, que são basicamente as características do cliente, o gênero, se ele vai atender somente ao público feminino, se ele vai atender somente ao público masculino ou a ambos os sexos, fatores como a idade também. Então, características como estas para que você construa o seu fluxo de conversas com base em todas essas características do cliente, certo? O nosso terceiro passo vai ser saber qual o objetivo de negócio da empresa a qual você vai estar construindo o agente, certo? Então, ele tem o objetivo de vender um produto, ele tem o objetivo de oferecer ajuda, oferecer suporte ao cliente. Então, com base nessas informações, você vai conseguir estar otimizando aí o seu processo de construção. Nós temos ainda um passo, que é o último, quarto passo, que você vai precisar saber também quais serão as integrações e dados a respeito aí da nossa construção do chatbot. Por exemplo, em relação às plataformas, eu vou estar te ensinando aqui como você integrar no WhatsApp, como integrar no Telegram, como integrar o chatbot também em seu Messenger. Então, você vai precisar saber em quais dessas plataformas o cliente quer que você faça a integração. Ou de repente, se você vai construir para o seu negócio, quais são essas plataformas que você vai estar fazendo a integração do seu chatbot. Temos também os canais, se vai ser somente na versão mobile, se vai ser somente na versão web, somente na versão para computador. Então, esses são os 4 passos que você precisa seguir para reunir essas informações e com base nessas informações você construir o seu fluxo de conversa, tá? Para poder implementar na plataforma da Dialogflow. Então, para que fique mais claro, eu fiz aqui um exemplo. Digamos que uma empresa provedora de internet, uma empresa X, ela me contrata para poder desenvolver um chatbot para ela. Então, eu vou aplicar esses 4 passos para que eu venha fazer a construção desse chatbot, ok? Então, quais serão os passos que eu vou seguir? Primeiro, eu preciso saber os dados geográficos. Então, eu pergunto para essa empresa quais são os dados geográficos do seu cliente. Então, vai atuar nacionalmente, país Brasil, cidade e região São Paulo capital, né? E em relação aos dados demográficos, ambos os sexos e idade entre 20 a 65 anos. É um fator que não vai impactar muito, mas é importante você saber para poder empregar o tipo de linguagem correto aí na construção do seu agente. Próximo passo, o terceiro, é saber o objetivo do negócio. Então, como se trata de uma provedora de internet, o objetivo dela aqui vai ser oferecer ajuda para os seus clientes. E o quarto passo, saber quais serão as integrações de dados. No caso, ela quer que eu faça integração somente no WhatsApp e no Messenger. E os canais na versão web e mobile. Então, ainda tem um passo que vocês precisam seguir, que é basicamente saber se essa empresa ela quer atuar no Brasil, São Paulo capital,
para gêneros masculino e feminino, com idade entre 20 e 65 anos, com objetivo de oferecer ajuda nessas plataformas WhatsApp e Messenger, nos canais web e mobile. Então, quais são as perguntas principais dos seus clientes quando eles entram em contato através dos seus meios de contato, e-mail, do seu telefone, enfim. Então, basicamente, eles me passaram aqui as principais dúvidas dos clientes quando entram aí em contato. Então eu tenho aqui sem conexão de internet. A partir dessas perguntas, a partir desses problemas aqui impostos pelos clientes, eu já posso ter uma base para poder criar todas as intenções, todas as intents que vocês já viram aí nos módulos passados. Então, por exemplo, sem conexão de internet. Sem conexão de internet, eu posso criar uma intenção relacionada a problemas técnicos de internet. Então, eu posso encaixar esse problema nessa intenção. Então, aqui nós temos o segundo, que é relacionado ao Wi-Fi. O Wi-Fi não funciona, ou então Wi-Fi sem senha. Então, neste caso aqui, eu posso simplesmente criar uma intenção direcionada para problemas técnicos com Wi-Fi. Então, tudo que for relacionado a problemas com Wi-Fi vai ser voltado aqui para essa intenção. Próximo problema nós temos aqui relacionado ao aparelho da internet queimado. Nesse caso aqui, seria uma visita técnica, uma troca do aparelho. Então, mais especificamente, uma visita técnica para que a pessoa venha analisar se está realmente queimado o aparelho. Então, eu crio aqui uma intenção voltada à visita técnica. Outro ponto, o celular não conecta ao Wi-Fi. Isso aqui é um problema técnico de internet, problema técnico de Wi-Fi. Então, eu posso também encaixar nessa intenção. Próximo ponto, computador não conecta na internet. Então, nós temos aqui já uma intenção, né? Pode resolver esse problema. Aumentar a internet. Aqui já é algo relacionado a planos, então já posso encaixar nessa intenção de planos de internet. Cancelar a internet também está voltado a planos. Internet muito cara também está voltada a planos. Então eu posso estar encaixando esse tipo de indagação do cliente também nessa intenção. Trocar ponto de internet. Aqui eu posso encaixar nessa opção de visita técnica e também a opção de boletos, onde ele pede para baixar a fatura ou então a segunda via do boleto. Eu posso criar uma intenção, uma intente relacionada a boletos para resolver esses tipos de problemas. E penúltimo aqui nós temos fatura veio errada. Então nesse caso eu posso direcionar também para a opção boleto, ou então criar uma nova intenção para poder falar com um atendente, falar com uma pessoa que faça parte aí do time de atendimento. E por último eu tenho aqui alterar a forma de pagamento, que também você pode estar direcionando aí para um atendimento humanizado, certo? Então basicamente a partir dessas perguntas você vai ter norte para estar criando todas as intenções, todas as intents. E a partir do momento que você chegar na plataforma para poder criar o seu agente, você tendo todas essas informações em mãos, certamente a criação do seu chatbot ficará muito mais rápida. Então é basicamente isso, pessoal. Foi uma aula rápida, basicamente para vocês saberem quais são os pontos principais que vocês devem considerar quando estiverem criando seu chatbot, tá? Seja ele para sua empresa ou para a empresa de uma terceira, de um terceiro, de uma outra pessoa, tá? Então, partimos aí para a próxima aula. Um abraço.